Muito bem-vinda a mais um podcast Segurimed, que traz informações da área da saúde para o seu dia. Meu nome é Juliana, eu sou gestora de risco profissional e eu estou aqui com o Cassiano, que vai falar sobre o livro de vulnerabilidade médica. Obrigado, gente. Muito grato aí, né, para a gente apresentar o livro sobre vulnerabilidade médica, um livro que eu escrevi há 2 anos, tem 2 anos e pouco eu, né, venho escrevendo esse livro. E eu quero convidar, né, a todos a ter essa leitura, né, uma leitura muito tranquila, não tem juridiquês. Claro que a gente vai falar sobre gestão de riscos, sobre vulnerabilidade, né, dos médicos, não tem como a gente não abordar, né, o tema. Mas, enfim, é muito interessante, né, a gente explicar de uma forma geral e objetiva essa questão, né, do tema que tem tirado o sono de muitos médicos. Então, conta pra gente, Cassiano, aí um pouquinho sobre o que o livro aborda. De uma forma geral, como eu disse, eu abordo, né, a questão da gestão de risco do profissional da saúde. O que ele vai entender ali no livro, né? A importância dele ter mecanismos, né, e entender como fazer uma boa gestão de risco, né? Existem ferramentas ali dentro do livro que explica, né, sobre os números da judicialização, que são crescentes. A gente vai abordar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos falar de telemedicina, nós iremos falar sobre a relação médico-paciente. Então, como eu já tive contatos com médicos que sofreram ali problemas, né, ali nos seus atendimentos, eu vejo como é a melhor forma de se abordar. Então, lá também eu escrevo isso, não só isso. Eles vão iniciar e ter uma atenção, né, sobre seguro de responsabilidade civil, que é importante também. Lá dentro eu vou falar sobre cases, né, e casos que aconteceram, né, e por que os médicos ali foram processados. Né? Então, esse livro ele é direcionado mais para médicos? Ele é direcionado totalmente para médico. Claro que um profissional da saúde, um cirurgião dentista queira comprar, lá aborda bastante coisa, né? Mas esse livro ele é bem direcionado a médicos, a profissionais, né, do direito, que queiram entender um pouco mais, né, sobre direito médico, essa proteção, sobre essa gestão de risco, e também gestores de risco, né? Aí vem enfermeiros, médicos, gestores e administradores. Esse, né, pessoal que está nessa ponta mesmo, fazendo a gestão de hospitais, de clínicas. Exatamente, que é importante eles entenderem, né, ali alguns aspectos mais objetivos. Então, assim, eu poderia... no livro eu poderia ter colocado 600, 700 páginas, só que como a editora fala, não, nós temos... O tema é vasto, né? O tema é vasto, então eu tive que diminuir. Então isso é um grande desafio, porque tem que diminuir muita coisa e colocar de forma objetiva para que quem esteja lendo, né, ele consiga tirar o máximo e extrair o melhor, né, para fazer a prática. Então extremamente isso. relevante mesmo esse assunto. E Cassiano, por que você escreveu esse livro? O que te inspirou nesse tema? Então, eu já venho de um pensamento assim, porque a minha esposa é médica, e sentando com ela, com alguns amigos, com colegas que são médicos e vendo o mercado como está, né, essa judicialização contra médicos, isso me deu assim como é que eu posso dizer, um projeto de ajudá-los, sabe? Porque é muito difícil. O médico ele não tem nenhum tipo de conhecimento na área,
jurídica. Então, é trazer de uma forma leve e mais descontraída um assunto que é de extrema relevância, né? Porque a gente vê muitos casos, você digita lá erro médico, na internet você acha milhões de coisas, você vê colegas sendo processados e tal. Então, as pessoas começaram a me procurar e isso começou a me trazer um alerta, né? E também como eu trabalhava com gestão de risco, com seguro de responsabilidade civil, né, e sendo advogado, eu tive esse interesse, né, em falar assim, poxa, eu acho que é bom a gente compilar as ideias, fazer, né, a prática do dia a dia e trazer essas informações, né, para o nosso público, porque muitas das vezes também até me impressionava que às vezes as pessoas chegavam e falavam assim, ué, mas Cassiano, você é advogado de direito médico? Eu não sabia. Uhum. Então, isso também até para poder dar um conhecimento para as pessoas do que eu trabalho. Sim, sim. E quais foram, assim, ao longo do tempo, as dificuldades que você teve, assim, para poder publicar esse livro? Foram bons 2 anos e meio, né, fazendo e escrevendo esse livro, né? Boa pergunta, porque ninguém sabe, né, das dificuldades que a gente tem. Mas o que eu acho que foi interessante? Eu tive que fazer uma pesquisa jurisprudencial de 38 mil processos. Então, eu peguei informações de 2016 até 2022, compilando ali nos 27 estados. Então, eu tive que planilhar, né? Eu tive que pedir ajuda, né, para as pessoas fazerem os gráficos para mim, né? Porque era um trabalho muito grande e eu não conseguia fazer tudo. Então, enquanto eu estava fazendo uma coisa, eu pedia outras pessoas para poder me ajudar ali a montar gráficos, enfim. Então, além do que depois ter que montar. Uhum. Também tudo aquilo de acordo. Então isso demanda muito tempo e a gente lê o livro mais de 5, 6 vezes, porque você precisa, né, e depois você passa para o editor vai e te passa de novo, você tem que passar por uma pessoa para poder corrigir diversos erros ou problemas gráficos. Então é um negócio que demanda tempo e gera uma dorzinha de cabeça, né? Mas assim, eu estou muito grato, muito feliz, né? Eu também escrevi no meu tempo, né, sem muito desespero, e espero que as pessoas consigam aí, né, aproveitar ao máximo. Legal, Cassiano. A gente fica muito feliz de estar vendo aí que você conseguiu esse projeto, né, de 2 anos, porque é um projeto longo e que ele está aí para ser publicado. Já tem pré-venda, né, do livro? Sim, está em pré-venda, então as pessoas já podem comprar e espero que as pessoas gostem. Um trabalho feito com tanta dedicação e com tanta informação relevante, com certeza vai agregar bastante aí para a vida dos profissionais da saúde, com certeza. Eu quero só, né, finalizar essa entrevista aqui, gente, falando um pouco, né, sobre a ideia principal, né, lógico, eu já falei, mas a questão, né, da separação do direito médico para cirurgiões dentistas, porque quando eu fiz, a ideia era ter feito uma pesquisa geral e ter abordado tanto para médicos quanto para dentistas, né? Porém, quando eu comecei a escrever, eu vi as dificuldades que eram nas questões dos conselhos regionais diferenciados. Cada conselho trata de uma forma diferente. Verdade. Né? Então, assim, eu até comecei a escrever para ambos, né, para abarcar ali como é que eu posso dizer, um público maior. Só que eu vi que eu tinha que direcionar para um público que seria dos médicos, né? E, enfim, talvez fazendo um planejamento eu possa escrever um livro bem direcionado para os cirurgiões dentistas. Inclusive,
na questão sobre a ROF, né? A harmonização orofacial, que está bastante em moda, né? Tá aí, a gente tem visto aí bastante procedimentos, bastante profissionais apresentando seu produto e tal, mas também a gente está tendo muito problema. O crescimento judicial nessa área está extremamente alto. Exponencial, né? Exponencial. E aí, são coisas e projetos diferentes, então a gente precisa fazer uma pesquisa diferenciada. Se eu tivesse até hoje falando de ambas as coisas, eu acho que a gente perderia o foco do livro ali, vamos dizer assim, porque isso é tanto para médico, para dentista, não, peraí, tá, e aí não ia ficar tão legal, sabe? Porque é bem diferente, né? Os conselhos, a regulamentação, o nível de exigência para determinados pontos, o próprio marketing. Eu percebo que na medicina ele é bem mais restritivo, na odontologia ele já pode ser mais amplificado, ser mais tranquilo. Sim. Aí já, consequentemente, já vai gerar situações jurídicas diferentes totalmente também, diferentes, né? Então foi interessante essa colocação sua mesmo. E esse é o fato, né? Essa decisão, poder, né, de conduzir para uma área, né? Uma área. E até a gente, quando a gente for abordar esse assunto, né, talvez ali num material ou em vídeos ou enfim, como você falou, a gente tem que separar bastante, né, e pegar casos ali pura e simplesmente de harmonização orofacial de cirurgiões dentistas, ponto. Sim. Porque é muito amplo, muito, né, assim, difícil de se falar, né, por questões bem diferentes do que o profissional médico, né, pode atuar. Então, a diferença é gritante. Enquanto o dentista, o cirurgião dentista, ele pode fazer esse antes e depois, o médico não pode. Né? Então, assim... Isso tudo já implica situações jurídicas totalmente diferentes, né? Com certeza. Mas então, enfim, esse foi mais um podcast, né, da Segurimed, Gestão de Risco Profissional, um canal para saber tudo sobre a área da saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar e dar seu like. Se quiser saber mais sobre esse assunto, entre no link que está logo abaixo da nossa biografia. Um forte abraço e até o próximo episódio, onde falaremos sobre o aumento dos processos judiciais de cirurgiões dentistas na harmonização orofacial. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada.